Oi, bom dia. A gente está na página 371. A gente vai começar do querendo se estudar mais, é o primeiro parágrafo da página. Vê se vocês acham aí. Digam se está ok. Sim. Deixa eu aceitar a Paty e a Sara. Acho que foi. Deixa eu ver se... Então, beleza, vou começar, tá bom? Querendo-se estudar mais as relações entre o conteúdo do sonho e pensamentos oníricos, é melhor tomar como ponto de partida o próprio sonho e perguntar o que significam determinadas características formais da representação do sonho em relação aos pensamentos oníricos. Encontramos entre essas características formais que necessariamente nos chamam a atenção, sobretudo, as diferenças na intensidade sensorial das figuras oníricas e na nitidez de partes de sonhos ou de sonhos inteiros quando comparados. As diferenças na intensidade das figuras oníricas abarcam toda uma gama. Acho que foi. Desde uma impressão tão definida que, mesmo sem garantia, ainda somos tentados a considerar a superior à da realidade, até uma vagueza irritante que dizemos ser característica do sonho, porque não corresponde totalmente a nenhum grau de indistinção que podemos notar dos objetos da realidade. Costumamos chamar de fugaz a impressão que recebemos de um objeto onírico indistinto, enquanto acreditamos que as imagens oníricas mais nítidas são as que ficaram mais tempo na percepção. Pergunta-se, então, o que no material onírico provocou essas diferenças na vividez dos elementos do conteúdo do sonho. Primeiro, temos de fazer frente a certas expectativas quase que inevitáveis. Como o material do sonho pode incluir sensações reais durante o sono, provavelmente se pressuporá que estas, ou os elementos de sonhos delas derivados, sobressaem com intensidade especial, ou, inversamente, que aquilo que no sonho se destaca muito vivamente pode ser referido a tais sensações reais durante o sono. Mas minha experiência jamais confirmou isso. Não é correto que os elementos do sonho, que provêm de impressões reais durante o sono, estímulos nervosos, se distinguam dos outros, que se originam das lembranças por sua vividez. O fator da realidade não importa para a determinação da intensidade das imagens oníricas. Também se poderia esperar que a intensidade sensorial, vividez das imagens oníricas, tenha relação com a intensidade psíquica dos elementos que lhes correspondem nos pensamentos oníricos. Nestes, a intensidade coincide com o valor psíquico. Os elementos mais intensos são também os mais significativos, que formam o centro dos pensamentos oníricos. Sabemos, é verdade, que justamente esses elementos, por causa da censura, não costumam se inserir no conteúdo do sonho. Mas poderia ser que seus derivados mais próximos no sonho, que os representam, obtivessem um grau de intensidade maior, sem por isso formar o centro da representação onírica. No entanto, essa expectativa é desfeita pela observação comparativa de sonho e material do sonho. A intensidade dos elementos nada tem a ver com a intensidade dos elementos do outro. Entre material do sonho e sonho ocorre, de fato, uma transmutação de todos os valores psíquicos. Aí tem uma nota, alusão a uma famosa expressão de Nietzsche. E aí tem como o original.
Precisamente num elemento fugaz e encoberto por imagens mais fortes do sonho, é possível, muitas vezes, descobrir o único derivado direto daquilo que predominava excessivamente nos pensamentos oníricos. A intensidade dos elementos do sonho se mostra determinada de outra maneira, por dois fatores independentes um do outro. Primeiro, é fácil ver que os elementos representados de modo particularmente intenso são aqueles em que se expressa a realização do desejo. Depois, a análise ensina que é dos elementos mais vívidos do sonho que parte a memória das sequências de pensamentos, que os mais vívidos são também aqueles com mais determinantes. Não alternaremos o sentido dessa última frase, obtida empiricamente, se a enunciarmos da seguinte forma: a maior intensidade é mostrada por aqueles elementos do sonho que exigiram um mais intenso trabalho de condensação para se formarem. Podemos então esperar que seja possível expressar numa única fórmula essa condição e a outra, da realização do desejo. Fiquei pensando nisso daqui, quando a gente fala das memórias da infância, né, das pessoas quando elas estão descrevendo alguma coisa de que tem elementos que se destacam, né, a pessoa não lembra de todo, mas ela fala, eu lembro de uma cena. Hoje eu escutei uma questão que a pessoa dizia, eu lembro da roupa que estava usando. Eu não sei quantas, mas eu lembro da roupa. Eu lembro da sensação. E aí você vê que tem um elemento que dá uma nota ali de que tem algo, né? Às vezes a gente ainda não sabe, tem uma lacuna, não sabe exatamente o que é, mas isso aparece no discurso, ainda que não seja em sonho. E sabe outra coisa também que eu fiquei pensando? Eu já tinha lido alguns trechos de interpretação dos sonhos, mas inteiro, assim, igual a gente está fazendo, eu não tinha lido, não. Acho que eu já tinha lido todo esse capítulo 6, que é o mais importante, né? Em outras fases li outros recortes e tal, mas desde que a gente começou a ler ele, e acho que fazendo uma associação também com todas as leituras que eu fiz da Marion Minerva desse ano, eu fiquei pensando em como que o discurso ele aparece para a gente também e dá para trabalhar como se fosse um sonho. Não que a gente vai entendê-lo como um sonho, mas ouvir a associação livre fazendo uma equiparação aqui com o sonho, sabe? Pensando quais são os elementos que aparecem, o que a gente pode pensar deles. Não sei se eu consigo me fazer explicar, mas olhar o relato daquele dia, aquilo que um sujeito falou, trazendo para esse lugar, e se fosse um sonho, como é que a gente faria a interpretação disso? Faz sentido para vocês pensarem assim? A Marion fala dos sonhos e dos pesadelos, mas que não são mesmo o sonho, né? É um relato, é a historinha, ela chama de historinha também, o discurso do paciente. E aí é interessante a gente poder olhar para esse discurso, essa historinha, nesse formato de sonho, para pensar nas interpretações. Façam um teste aí, depois eu me dando nota sobre isso, se vocês acham que faz sentido ou não, mas por aqui na clínica tem feito. Não quero que o problema que acabei de tratar, as causas da intensidade ou nitidez maior ou menor dos elementos do sonho, seja confundido com outro, relacionado à variável nitidez de sonhos inteiros ou trechos dos sonhos. Naquele, o contrário de nitidez é vagueza. Nesse, confusão. No entanto, é inegável que o aumento e a diminuição das duas qualidades correm paralelamente nas duas escalas. Uma parte do sonho que enxergamos claramente costuma conter elementos intensos. Um sonho vago, por sua vez, é composto de elementos pouco intensos. Mas o problema apresentado pela escala, que vai aparentemente claro a um indistinto confuso, é muito mais complicado que o das oscilações na vividez dos elementos oníricos. Por razões a serem mencionadas adiante, aquele ainda se subtrai à discussão aqui. Em alguns casos, notamos com certa surpresa que a impressão da clareza ou indistinção que um sonho nos deixa não tem relevância para sua constituição, vem do material onírico e é um componente dele.
Lembro-me de um sonho que, ao despertar, me parecia tão bem construído, tão sem lacunas. E claro que, ainda sonolento, me propus a admitir uma nova categoria de sonhos, que não estariam sujeitos aos mecanismos de condensação e deslocamento, e poderiam ser designados como fantasias durante o sono. Um exame mais atento revelou que esse sonho raro mostrava as mesmas falhas e inconsistências na estrutura que qualquer outro. Por isso, logo abandonei a categoria de fantasias oníricas, que ele tem uma nota acrescentada em 1930. Hoje, não sei se estava certo ao fazer isso. O conteúdo do sonho, ao ser obtido, era que eu expunha ao meu amigo uma teoria difícil sobre a bissexualidade, que buscávamos havia muito, e era devido ao poder de realizar desejos do sonho que essa teoria, não comunicada no sonho, nos parecia clara e consistente. Assim, o que eu havia tomado como julgamento sobre o sonho completo era uma parte, a parte essencial, na verdade, do conteúdo do sonho. O trabalho do sonho, como que se estendeu ao primeiro pensamento desperto e me transmitiu, como julgamento sobre o sonho, aquela parte do material do sonho cuja representação exata ele não conseguiu fazer. Achei uma contrapartida perfeita disso numa paciente que primeiro não queria relatar um sonho pertencente à análise, porque era muito vago e confuso, e que, enfim, protestando repetidamente que não estava segura quanto ao seu relato, contou que várias pessoas haviam aparecido no sonho dela. Ela, o marido e o pai. E era como se não soubesse dizer se o marido era seu pai ou quem era mesmo seu pai ou algo assim. Essa história de não sabe se é o pai ou o marido é analítico demais, né? Não precisa nem de interpretação. Aqui já é a interpretação, né? Ligando esse sonho às coisas que vinham à mente durante a sessão, não houve dúvida que se tratava da história nada incomum de uma empregada doméstica, obrigada a admitir que esperava um filho, não estando certa de quem era mesmo o pai. E tem uma nota, havia também esses sintomas histéricos, amenorreia e grande alteração do humor, o mal principal dessa paciente. Assim, a falta de clareza mostrada no sonho, também nesse caso, uma parte do material que havia instigado o sonho. Parte desse conteúdo foi representada na forma do sonho. A forma do sonho ou do sonhar é usada com surpreendente frequência para representar o conteúdo encoberto. Ô, gente, eu tô lendo um livro maravilhoso que eu tô postando lá no Insta. É esse daqui, ó. Herança emocional. E aí, ele é descrito por uma psicanalista, o nome dela é Galit Atlas, e ela conta sobre casos que ela atendeu, ou sobre alguns recortes da vida dela, mas é mais sobre os casos que ela atendeu. E aí ela vai fazendo um link com a teoria, né? E é bem num estilo Marion, assim, sabe? Com trechos dos atendimentos e tal, só que ela é ainda, sei, tem um a Mariel é muito didática, né? E ela também é, só que a Mariel trabalha um pouco mais de conceito, de uma forma mais teorizada, e ela menos teorizada, mais ainda assim, falando dos conceitos e de intervenções, tá muito interessante. Mas o que eu queria falar é que ontem eu li um trecho em que ela descreve, contextualizar, porque aí vai ficar sem sentido. Ela descreve a importância da família e da história da família e como isso passa de geração para geração, impactando o sujeito, mesmo que eles não saibam. Ela acredita que dessa transmissão inconsciente, que isso de alguma forma tá ali nesse recorte de tudo que a gente é. E aí ela conta a história de uma mulher que perdeu o pai num incêndio quando ela era, na verdade, a mãe dela estava grávida, o pai era piloto de avião, e aí ele sofreu um acidente e morreu.
ali, né, nesse acidente ele morreu queimado e tal, e ela não chegou a conhecer o pai. E isso na vida dela, ela disse que viveu assim, pensava nisso, né, quando alguém perguntava do pai e tudo, mas não era uma grande questão na vida dela, porque ela nunca chegou a conhecer ele, então isso que passava. Só que ela começou a ter sonhos recorrentes de que ela estava morrendo queimada. E aí ela se via num avião também morrendo queimada. Ela estava no lugar do pai. E ela falava, eu não sei por que que isso começou a me perturbar agora, né? É um sonho recorrente, então toda vez eu tô sonhando com isso e tal. E aí ela foi em busca de entender o que que era aquilo, ela foi no médico e ela descobriu que ela estava grávida. E aí a associação que ela fez foi de ela estava com medo, né? Ela estava grávida e ela estava com medo de perder esse bebê, né? Era uma pessoa que tinha de alguma dificuldade, então estava com medo de perder esse bebê. E aí ela sonhava que acontecia com ela a mesma coisa que o pai. Ela perdeu o bebê que ela estava esperando e aí a análise gira em torno desse lugar. Então, ela vem falando, né, de como as coisas se repetem, dessas coincidências, como a gente chama, na vida, mas que em psicanálise a gente não chama de coincidência, né, mas que acontece nessas repetições, ainda que a gente não tenha uma ação sobre elas que aparecem na vida do sujeito, e da necessidade de trabalhar isso para que você tenha a possibilidade de escolher um destino diferente daquele que seus familiares tiveram. Todo livro é em torno disso, da gente saber da nossa história, da gente poder mudar. Mas aí essa questão aqui, né, da forma do sonho, ou do sonhar ser usada com surpreendente frequência para representar o conteúdo encoberto, achei bem interessante da gente poder pensar nisso. Você vê que ela descobriu que ela estava grávida antes mesmo de saber. Ela já sabia antes de saber. Uma vez eu fiz supervisão com uma psicanalista que ela dizia que estava bastante incomodada com uma paciente e que ela sentia muito sono na hora da sessão. Ela falou: Nossa, eu até pedi para trocar de horário, né? Deixei ela para um horário diferente do que eu atendia, porque ela achou que estava dando muito sono por causa do horário do atendimento. Ela falou, mas é engraçado, porque o paciente anterior eu não sinto sono, o paciente de depois eu não sinto sono, é um sono muito específico nessa hora. E ela mudou a paciente, não funcionou, né? E aí a paciente começou a se queixar também de muito sono. Logo em seguida, assim, começou a falar que sentia muito sono, que estava muito cansada, a paciente estava grávida. E aí ela fala dessa comunicação inconsciente, né, de que acontece ali entre os sujeitos quando eles estão conectados, da gente saber, da gente no sentido, às vezes, até do corpo, saber antes disso. E aqui nesse texto, né, do Freud, ele ainda falou também da questão de sonhar que está doente, e aí, de fato, tá. Também já atendi um caso de uma pessoa que sonhou especificamente com um familiar dizendo: E como é que foi no médico? E ele falou o que estava acontecendo lá no órgão X, e aí ela trouxe para análise, ela falou: Nossa, isso sonho sem pé nem cabeça, né? Porque assim, nunca tive problema, não estou sentindo nada e tal, não sei o quê. Eu falei, mas se trouxe é porque isso é importante, né? Já pensou em olhar? E não é que estava doente mesmo? Não é que tinha algo mesmo, especificamente no órgão sonhado, ainda que não tivesse sintomas. Então, tem isso aqui de um saber que não se sabe, né, ainda, mas do nosso corpo ele está em constante comunicação. Acho que a gente parece que é místico, mas não é, quando a gente estuda por esse lado. Do nosso corpo, da nossa mente, do mundo e os outros estarem conectados, vou usar essa palavra frequência, não sei se é a palavra certa, mas numa frequência que a gente sabe de coisas sem que a gente saiba que sabe delas. E isso impacta na vida dos sujeitos. Então, não é por um lado místico, de forma nenhuma, não desconsiderando que também possa existir, não é sobre isso, né? A discussão não vem desse lugar. Mas a gente tentar entender a importância disso, daquilo que se é sentido, mesmo que pareça não fazer o menor sentido, né? Parece que não faz, mas vamos olhar para isso porque tem alguma questão. Eu lembro também de quando eu estava grávida,
Eu não contei inicialmente para os meus pacientes, porque, enfim, foi uma fertilização, porque era a primeira vez que eu estava grávida. Eu não sabia como lidar com isso ainda na clínica, eu ainda estava esperando, eu queria esperar os 3 meses para contar, né? Eu nem tinha contado para minha família, porque eu estava esperando esse tempo e tal. E aí uma pessoa que eu atendia falou para mim, deixa eu fazer uma pergunta. Bem no, tipo, no finalzinho da sessão, eu falei, claro, né, pode. Ela, você tá grávida? Aí eu falei, eu não sei. E eu não sabia mesmo. Não sei, por quê? Falou, ai, desculpa te falar isso, mas você tá grávida por causa do seu peito. Eu, o quê? Aí ela, eu tenho certeza. Ela falou, olha, eu convivo muito, assim, né? Ela tinha uma questão, então eu convivo muito com mulheres grávidas. E quando uma mulher engravida, a gente vê veia aparecendo de uma tonalidade diferente. E eu fiquei, tipo, quê? Ela falou, são as suas veias, mas tem uma tonalidade diferente. A tonalidade diferente, você tá grávida. E eu tava mesmo. E aí vem de, claro, ela tava dizendo ali de uma coisa que ela viu, que, sinceramente, eu acho que não tinha veia com tonalidade diferente nenhuma, tá? Depois, mais pra frente, aparece. Mas assim, eu tava grávida de um mês, não tinha nada de cor diferente nenhuma, mas tinha algo aqui desse lugar de alguma comunicação, de algo que ela sentiu e estava certo, né? Eu estava mesmo grávida. Bru, eu tive, né, uma paciente que ela trazia essas questões, ela já tinha perdido 2 ou 3 bebês, né, numa época, eu tentando engravidar, e aí aconteceu uma vez que, no consultório que eu atendia, isso, gente, ó, 2000 e, sei lá, 16, né, muito tempo atrás, no consultório que eu atendia, eram 2 portas, assim, né? E aí eu abria uma porta e esperava num corredorzinho assim, e a paciente entrava na sala, né? Então era um corredorzinho assim, bem pequenininho, que eu ficava e passava. Quando ela passou, eu pensei, ela tá grávida. Aí ela sentou e falou, tô grávida. E aí eu pensei, eu sou mágica. Sim. Mas isso acontece, né? Mas era isso. Quando a gente está muito sensível ali. Foi uma coisa assim, ela passou e eu pensei, ela tá grávida. E aí ela sentou e ela falou, tô grávida. E aí Cara, eu já atendi pessoas. Nossa, é que assim, a gente, né, tem 10 anos de clínica, então tem muitas coisas assim para dizer disso. Mas sabe quando vocês atendem uma pessoa que vocês sentem assim? Essa pessoa vai me dizer isso. Essa pessoa, ela vai me contar isso. Nossa, eu tenho um caso também de uma pessoa que eu imagino, eu atendia e eu pensava, cara, tem um caso extraconjugal, nunca dito, mas eu não sei, eu sentia que tinha alguma coisa. E essa pessoa, ela fez análise durante algum tempo, parou de fazer sem nenhuma justificativa, sabe? Quando as pessoas simplesmente somem. As pessoas somem e aí essa pessoa, anos depois, retoma. E retoma para me contar do quê? Que parou por quê? Que eu não conseguia dizer, né? Daquilo. Então, tem coisas aqui que a gente sente. Sabe que tem alguns temas que eu tomo cuidado para dizer isso aqui, para que ninguém, que a gente, enfim, não discute com tanta profundidade sobre as coisas, né? Já que o intuito é ler. Então, tomo um pouco de cuidado, mas tem algumas questões na clínica, de uma maneira geral, que a gente tem uma sensibilidade. Eu vou dar só um exemplo disso, que acho que é a questão de abuso sexual. Quando a gente escuta uma pessoa que sofreu abuso, é uma escuta diferente, não é? De uma que nunca sofreu. Mesmo quando ela não está falando daquele assunto. Tem algo que a gente consegue perceber da maneira como aquele sujeito se vê, dessa sincronia que eu falei com o outro, com a vida, a maneira de se colocar nas relações, às vezes de se entregar ou de se proteger, não é uma coisa específica que a toda pessoa, porque tudo é muita coisa, né? Então não é algo tipo cravado ali específico, mas a gente sabe, mesmo sem o paciente dizer muitas vezes por toda uma configuração mesmo daquele sujeito. Faz sentido pensar assim? Porque eu acho que esse é um tema que a gente consegue captar. Eu acho que talvez a palavra seja essa. A gente consegue captar que tem algo que vem ali daquele sujeito nesse sentido.
Então, quanta coisa que é importante a gente dar valor àquilo que a gente sente. Não como verdade, porque a gente não busca verdade absoluta em psicanálise, né? Não é sobre isso, mas de captar sensações, sentimentos, para que a gente possa trabalhar ali naquele ambiente, trazer aquilo para o sujeito. Às vezes é o que possibilita dele falar daquilo também. E aí, não estou dizendo para dizer para ninguém assim, me parece que você sofreu abuso. Não é desse lugar, tá? É só para deixar claro, assim, né? Porque a gente não sabe quem vai assistir, não sei, né, se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas, obviamente, que não é para dizer, me parece que você sofreu abuso. Não. Mas, vamos pensar, tem um filme que eu gosto muito, que se chama Pais e Filhas. É a história, então, de uma moça que ela tem muitas relações casuais e que ela deixa claro ali no filme que ela faz questão de nem saber o nome da pessoa, porque ela não quer criar nenhum vínculo. E aí, ao desenrolar da história ali do filme, a gente entende o porquê é tão difícil, né? Tanto que ela simula que ela traiu um namorado só para ele terminar com ela. Isso causa muito sofrimento para ela. Mas, ao mesmo tempo, esse sofrimento parece mais aceitável do que o de tentar um vínculo. E aí, estou dizendo desse caso para a gente pensar que o que poderia ser pontuado numa situação dessa é essa dificuldade de vincular, né? Então, parece que você tem dificuldade de vincular e tal. E isso poderia levar a gente nessa condição de sim, né, tem problema porque X coisa aconteceu, tantas coisas aconteceram. Então, não é dizer o fato, até porque a gente às vezes não sabe, a gente tem uma sensação, e aí você vai nomeando essa sensação daquilo que a pessoa traz, sem dizer que aconteceu ou não alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Fazer uma psicanálise selvagem. Tem outras várias coisas, né? A gente sente quando o paciente vai parar. A gente sabe quando ele não tá vindo. E aí, às vezes, tem a possibilidade de pontuar isso. A gente sente quando o paciente não consegue associar, não consegue. E aí, assim, você sabe que não vai conseguir, gente, não vai. Pode até tentar em algum momento, né? Ou quando fica naquele lugar de ele estar esperando que você responda alguma coisa. Tem formas que dá pra gente manejar e tem outras situações que a gente sabe que não vai conseguir associar assim, né? E a gente tem essa sensação, assim, né? Para mim, o melhor exemplo de sincronicidade, que é inegável, se você já atendeu... Eu sei o que é, falta. Se você já atendeu em psicanálise, com certeza você já teve um dia que você estava muito cansada e você falou, meu Deus, hoje eu queria que todo mundo cancelasse. Gente, é por ordem. Se tu atende a uma, o paciente da uma manda mensagem, das duas, das três, das quatro, das cinco, ninguém aparece. É isso. Dá até medo, né? Vai até olhar assim, meu Deus, será que eu mandei alguma mensagem? Será que eu postei algum story sem ver? Tipo, eu tô persecutória, né? Meu Deus, eu comuniquei isso. Será que foi pro meu status? Quando eu falei pra uma amiga que eu queria que todo mundo faltasse? Gente, bem persecutória aqui. Tudo né? Um colega, né, que a gente atendia na mesma clínica uma época que ele falava assim, que os pacientes tinham um grupo de WhatsApp igual amigo da escola, sabe? Quando a gente falava, vamos faltar hoje todo mundo? É muito doido, né? Cara, eu lembro nitidamente, assim, de alguns dias específicos, e falando, meu, hoje, assim, eu só queria, sei lá, dormir. Pipoca as mensagens, todo mundo tá se aí tu ganha uma folga inesperada. E assim, não é tipo, você vai trabalhar menos, um paciente cancelou. Não, todos eles em ordem começam. Não, e às vezes acontece, assim, né? Tem essas situações, Bru, de você dizer, assim, de você conseguir verbalizar, nossa, hoje eu não queria atender. Mas tem vezes que a gente tá meio assim, mas não é que de dizer eu não queria atender. E aí isso acontece. Né? É só pensar, às vezes, né? Não é sobre nada específico. E às vezes é só tipo, não sei bem, ainda não chegou nem na minha consciência que eu não queria atender, mas a dele já chegou. Já tá todo mundo sabendo. E é isso, né? Nunca li Jung, não sei nada para dizer, mas o inconsciente coletivo, assim, ele acertou. Mas, aqui no Herança Emocional, ela até fala o nome que eu acho que eu não vou encontrar, mas eu acho que é sincronicidade que o Freud fala. Ele escreve sobre isso. Esse jeito que o Jung fala também, de sincronicidade. Então eu sei que é associado ao Jung isso,
Mas o Freud fala também, e ele dá bastante valor, ele acredita nisso, é que eu acho que agora, assim, só E é, folheando. acho que é interessante pensar que tem a ver, de fato, com o vínculo que é construído, né? Porque algo muito parecido acontece quando você, sei lá, com uma amiga. Às vezes você não tá bem, a amiga manda uma mensagem. Oi, você tá bem? Tudo bem, né? Sei, sonhei com você. Queria te mandar uma mensagem. Tem algo ali de um vínculo, né? Que é, enfim, construído. Ó, tá, se alguém tiver o livro, eu acho que está no capítulo 4, que se chama A Radioatividade do Trauma, que é quando ela fala, tem até uma frase que eu postei ontem que diz, quando as nossas mentes se lembram, os nossos corpos ficam livres para esquecer. Seu corpo sabia o que a sua mente não conseguia lembrar. Então, tem vários pontos, assim, sobre isso. Ó, olha isso daqui. Já estou lendo outra coisa, né? A gente começa a ver uma coisa, estava lendo outra. Essas coincidências entre a realidade secreta e a forma como ela surgia nas suas mentes costumavam ser percebidas como aparentemente irracionais e às vezes difíceis de acreditar. Todas essas pessoas ficaram com um poderoso elo entre seu passado e seu presente, entre um sentimento que elas de início não conseguem explicar e o trauma de família. A maioria delas não sabia como entender a estranha sincronia entre esses segredos de família e como as suas mentes e seus corpos correspondiam à informação que elas sabiam de modo consciente. Então, é nesse capítulo mesmo, e aí fala do que o Freud estudou sobre essa sincronicidade. É bem interessante, gente. Vejam, como eu falei lá nos stories, esse livro aqui eu estou indicando antes de terminar, mas eu vou terminar ele essa semana ainda. Tenho fé que vai rolar de eu terminar amanhã, e aí eu posso indicar para vocês com mais propriedade, mas é um livro muito bom, e para quem quer estudar a partir de uma leitura rigorosa, assim, né, tem a psicanálise de forma rigorosa, mas muito leve e acessível. Muito, ela passa de um jeito, assim, lá, não consigo achar palavras agora para explicar, mas é de um jeito muito leve. Então, vamos lá, vamos tentar se a gente termina esse capítulo hoje. Comentários sobre o sonho, observações aparentemente inofensivas a respeito dele, servem muitas vezes para ocultar, de modo mais engenhoso, uma parte do que foi sonhado, embora a revelem, na verdade. É o que acontece quando, por exemplo, um sonhador afirma: aqui o sonho está borrado, e a análise traz a reminiscência infantil de espreitar alguém que se limpa após defecar. Ou, no caso seguinte, que merece comunicação mais detalhada. Um homem jovem tem um sonho muito nítido, que lhe lembra fantasias da infância que permaneceram conscientes. À noite, ele se acha num hotel de veraneio, se engana com um número do quarto e entra num aposento onde uma senhora mais velha e suas duas filhas se despem para dormir. Ele continua. Então, há lacunas no sonho, falta algo. E no final, havia um homem no quarto que queria me expulsar. Tive de lutar com ele. Ele tenta se lembrar, em vão, do conteúdo e da intenção da fantasia infantil a que o sonho evidentemente alude. Por fim, notamos que o conteúdo buscado já foi revelado na declaração sobre a passagem obscura do sonho. As lacunas são as aberturas genitais das mulheres que vão se deitar. Falta algo, descreve a característica principal dos órgãos genitais femininos. Quando era menino, ele ardia de curiosidade de ver os genitais femininos e tendia a crer na teoria sexual infantil que atribui à mulher um membro masculino. Uma reminiscência análoga de outro sonhador assumia forma bem semelhante. Ele sonha o seguinte: vou com a senhorita K ao restaurante Volksgarten. Então, vem uma passagem obscura, uma interrupção. Depois me encontro no salão de um bordel, onde vejo 2 ou 3 mulheres, uma de camisola e calcinha. Análise. A senhorita K é a filha de seu antigo chefe, e como ele mesmo admite, uma irmã substituta. As oportunidades de falar com ela eram raras, mas certa vez houve uma conversa entre eles em que se reconheceram, por assim dizer, em sua sexualidade, como se dissesse: eu sou o homem, você é mulher.
Ele esteve naquele restaurante apenas uma vez, em companhia da irmã de seu cunhado, uma moça que lhe era totalmente indiferente. Outra vez, acompanhou um grupo de 3 mulheres até a entrada desse restaurante. As mulheres eram sua irmã, sua cunhada e a já mencionada irmã de seu cunhado. Todas elas lhe eram totalmente indiferentes, mas todas as 3 pertenciam à categoria de irmãs. Ele visitou um bordel em poucas ocasiões, 2 ou 3 vezes na vida. A interpretação se apoiou no ponto obscuro, na interrupção no sonho, e ele afirmou que, em sua curiosidade de menino, havia inspecionado umas poucas vezes os órgãos genitais da irmã, alguns anos mais nova. Alguns dias depois, surgiu a lembrança consciente do mal feito ao qual o sonho aludia. Todos os sonhos de uma mesma noite pertencem, em termos de conteúdo, ao mesmo conjunto. Sua divisão em vários fragmentos, seu agrupamento e seu número, tudo isso é significativo e pode ser visto como a informação que vem dos pensamentos oníricos latentes. Aqui tem uma nota, frase acrescentada em 1909. O restante do parágrafo e os 3 seguintes foram acrescentados em 1911. Na interpretação dos sonhos, que consistem em várias partes principais, ou de sonhos que ocorrem na mesma noite, não podemos nos esquecer da possibilidade de que esses sonhos diferentes e sucessivos tenham o mesmo significado, expressem os mesmos impulsos com material diferente. Muitas vezes, o primeiro desses sonhos homólogos é o mais deformado e tímido. O sonho subsequente é o mais ousado e nítido. O sonho bíblico do faraó com as espigas e as vacas interpretado por José era desse tipo. Em Joséfo, Antiguidades Judaicas, livro 2, capítulo 5, nós o encontramos narrado com mais detalhes do que na Bíblia. Após contar a primeira parte do sonho, o rei diz: depois dessa primeira visão do sonho, acordei inquieto e me perguntei o que ela poderia significar. Mas, depois de algum tempo, adormeci novamente e tive um sonho ainda mais estranho, que me assustou e confundiu ainda mais. Após ouvir o relato do sonho, José diz: vosso sonho é o rei, tem a aparência de 2, mas 2 visões têm um só significado. Em sua contribuição à psicologia do boato, Jung informa como o sonho erótico dissimulado de uma aluna foi compreendido por colegas sem nenhuma interpretação e desenvolvido com alterações. Sobre um desses relatos do sonho, ele observa que o pensamento final de uma longa série de imagens oníricas contém exatamente aquilo que já se buscava representar na primeira imagem da série. A censura mantém o complexo afastado o mais longamente possível, com renovados disfarces simbólicos, deslocamentos, versões inofensivas. Scherner conhecia bem essa peculiaridade da representação onírica e a descreve, em relação com a sua teoria dos estímulos orgânicos, como uma lei especial. Por fim, a imaginação observa, em todas as formações oníricas simbólicas que partem de determinados estímulos nervosos, a lei universal de que no início do sonho ela retrata o objeto que dá origem ao estímulo apenas por meio das alusões mais distantes e livres. No final, porém, quando a efusão pictórica se exaure, ela retrata o estímulo mesmo, ou o órgão respectivo, ou sua função com toda a franqueza. E assim, o sonho, tendo designado ele mesmo sua causa orgânica, chega ao fim. Otto Rank forneceu uma bela confirmação dessa lei de Scherner em seu trabalho, Um sonho que interpreta a si mesmo. Ali comunicou o sonho de uma garota que era composto de 2 sonhos na mesma noite, separados por um intervalo, dos quais o segundo terminou com uma poluição. Este permitiu uma interpretação detalhada, sem necessidade de recorrer às contribuições da sonhadora. E a abundância de relações entre esses 2 conteúdos dos sonhos permitiu ver que o primeiro sonho expressava,
numa representação tímida, a mesma coisa representada pelo segundo, de modo que este sonho de poluição ajudou a esclarecer plenamente o primeiro. Henke baseia nesse exemplo, corretamente, a discussão da relevância dos sonhos de poluição para a teoria dos sonhos em geral. Segundo a minha experiência, porém, são raros os casos em que podemos interpretar a clareza ou confusão de um sonho pela existência da certeza ou dúvida no seu material. Mais adiante, revelarei o fator da formação do sonho, até agora não mencionado, que influi essencialmente nessa escala de qualidades. Em alguns sonhos, que conservam determinada situação e cenário por algum tempo, ocorrem interrupções que são descritas com as seguintes palavras. Ao mesmo tempo, é como se fosse outro local, e lá aconteceu isso e aquilo. O que interrompe dessa forma a trama principal do sonho, que mais tarde pode ser continuada, resulta ser uma proposição secundária no material onírico, um pensamento intercalado. Algo adicional nos pensamentos oníricos é representado no sonho pela simultaneidade, se, quando. O que significa a sensação de movimento inibido, tão frequente no sonho, que tanto se aproxima da angústia? Queremos andar e não conseguimos sair do lugar. Queremos fazer algo e deparamos continuamente com algum estorvo. O trem está prestes a partir e não conseguimos alcançá-lo. Levantamos a mão para corresponder uma ofensa e ela falha. Já vimos essa sensação nos sonhos de exibição, mas ainda não tentamos realmente interpretá-la. Isso é uma coisa que a gente sonha e que acontece, né, também, de estar paralisado ali no sonho. Você quer fazer uma coisa, mas não sai. E quando a gente já tiver o sonho que você está falando, mas sem falar, e aí a pessoa responde, entende, mas você quer, mas não fala, né? É uma resposta cômoda, mas insuficiente dizer que no sono há uma paralisia motora, que se faz notar na sensação mencionada. Cabe perguntar, então, por que não sonhamos constantemente com esses movimentos inibidos? E é lícito esperar que essa sensação, que pode ser provocada no sonho a qualquer momento, sirva a quaisquer fins de representação, e seja despertada somente quando o material dos pensamentos oníricos precisa ser representado dessa forma. O não conseguir realizar algo nem sempre ocorre no sonho como sensação, mas também simplesmente como parte do conteúdo do sonho. Acredito que um caso desse tipo seja particularmente adequado para esclarecer o significado desse elemento onírico. Relatarei concisamente um sonho no qual me acusam de desonestidade. O local é uma mistura de clínica particular e vários outros lugares. Aparece um criado que me chama para uma averiguação. No sonho, sei que algo está sendo procurado e que a averiguação será conduzida por causa da suspeita de que me apropriei do objeto perdido. A análise mostrou que o interrogatório deve ser tomado em 2 sentidos, e inclui uma averiguação médica. Ciente da minha inocência e da minha função de conselheiro nessa casa, acompanho tranquilamente o criado. Outro criado nos recebe numa porta e diz, apontando para mim, você me trouxe esse, mas ele é uma pessoa correta. Então, entro sem o criado numa grande sala onde se encontram máquinas, o que me lembra o inferno e seus castigos. Vejo um colega preso a um aparelho, que teria todas as razões para se preocupar comigo, mas ele nem percebe. Então, me dizem que posso ir, mas não encontro meu chapéu e não posso ir. O desejo realizado no sonho é claramente que eu seja reconhecido como um homem honesto e me deixe ir. Portanto, deve existir bastante material nos pensamentos oníricos que se opõe a isso. A permissão para eu me retirar é o sinal da minha absolvição. Se no final do sonho há algo que me impede de sair, podemos concluir que, desse modo, o material reprimido expressa sua oposição.
O fato de eu não encontrar o chapéu significa, então, afinal, você não é uma pessoa honesta. O não conseguiu realizar algo do sonho é a expressão de oposição, um não, de maneira que devemos corrigir a afirmação anterior de que os sonhos não conseguem exprimir o não. Aqui tem uma nota. Uma relação com uma experiência da infância aparece na análise completa através da seguinte associação. O negro cumpriu sua tarefa. O negro pode ir. Isso é de Schiller, Fiesco. E então vem a pergunta jocosa. Qual é a idade do negro ao cumprir sua tarefa? 1 ano é quando ele pode ir. Parece que nasci com tanto cabelo preto que minha mãe me chamou de pequeno negro. O fato de eu não encontrar meu chapéu é uma experiência do dia usada em vários sentidos. Nossa empregada doméstica, muito boa para guardar as coisas, o esconderam. O final do sonho também esconde uma rejeição de pensamentos fúnebres tristes. Ainda falta muito para eu cumprir minha tarefa. Ainda não posso ir embora. Nascimento e morte, como o sonho de Goethe e do paralítico que eu tive pouco antes. Em outros sonhos, que contêm a impossibilidade de realizar o movimento, não apenas como situação, mas também como sensação, essa oposição é expressa mais vigorosamente pela sensação de movimento inibido, como uma vontade que se opõe a uma vontade contrária. A sensação do movimento inibido representa, portanto, um conflito de vontades. Veremos adiante que a paralisia motora durante o sono é uma das condições fundamentais para o processo psíquico durante o sono. O impulso transmitido para vias motoras nada mais é do que a vontade, e o fato de termos certeza de que sentimos esse impulso como inibido no sono torna todo o processo bastante adequado para a representação do querer e do não que a ele se opõe. Conforme a minha explicação da angústia, também é fácil entender por que a sensação da vontade inibida é tão próxima da angústia e se liga tão frequentemente a ela no sono. A angústia é um impulso libidinal que parte do inconsciente e é inibido pelo pré-consciente. Aí que tem uma nota, acrescentada em 1930. Essa afirmação não mais se sustenta ante o que sabemos agora. Quando, então, a sensação da inibição se une à angústia, no sonho, trata-se de uma vontade que era capaz de desenvolver uma libido, um impulso sexual. Abordarei mais adiante o que significa e qual a força psíquica deve ser atribuído ao julgamento que aparece com frequência no sonho, expresso na frase. Mas isso é apenas um sonho. Tem uma nota, também parágrafo acrescentado em 1911 e modificado em 1919. Antecipo que ele serve para diminuir o valor do que é sonhado. O interessante problema a este aparentado, relativo ao que é expresso quando o conteúdo é designado no próprio sonho, como sonhado, o enigma do sonho, no sonho, foi resolvido num sentido análogo por W. Stekel, mediante a análise de alguns exemplos convincentes. Mas isso é apenas um sonho, parece quando as pessoas falam, para de pensar assim. Ah, tá bom. Agora que você falou isso, você resolveu a vida, né? Ah, pronto, vou parar. O que é sonhado no sonho deve ser desvalorizado, privado de sua realidade. O que se continua sonhando após o despertar do sonho no sonho é o que o desejo onírico busca pôr no lugar da realidade obliterada. Podemos então supor que aquilo que foi sonhado contém a representação da realidade, a lembrança autêntica e a continuação do sonho. Ao contrário, a representação apenas daquilo que o sonhador deseja. A inclusão de determinado conteúdo num sonho no sonho equivale, portanto, ao desejo de que aquilo que foi designado como sonho não tivesse acontecido. Em outras palavras, quando certa ocorrência é inserida num sonho, como sonho, pelo trabalho onírico mesmo,
isso significa a mais resoluta confirmação de que a realidade dessa ocorrência, a mais forte afirmação dela. O trabalho do sonho utiliza o próprio sonhar como forma de recusa e comprova, assim, a percepção de que o sonho é a realização de um desejo. Finalizamos mais um aqui, né? Deixa eu ver. A gente finalizou o 6, o trabalho do sonho. Aí. O trabalho do sonho. Que página que a gente está? 382. Deixa eu ver onde vai parar. Aí a gente vai começar depois a consideração pela representabilidade. Falta um capítulo e meio agora, né? Um pouquinho, né? 300 páginas. Mas estamos indo bem, né? Acho que o quê? A gente deve terminar em março. Março, abril, né? Por aí. Quando que a gente começou esse? Já falei para vocês que eu sou péssima de data, né? Vou ter que começar a anotar as coisas, mas eu não lembro. Eu acho que eu tenho vídeo no Instagram sobre a data, tenho quase certeza, deixa eu ver. Não sei se a gente anotou, não sei se tem no grupo também, mas deve ter alguma coisa. Peraí. Gente, hoje é dia. Ó, eu acho que foi em abril. Eu acho que então a gente acaba em março. A gente leu 380 páginas de abril até agora. Muito, né? É. Talvez seja. Eu acho que vai mais do que março um pouquinho. É, mas eu não tenho certeza se foi, porque. Ah, ó. Peraí. Em abril mesmo, foi isso. De abril até dezembro são 8 meses. 8. 8 meses, eu acho que vai pelo menos mais uns 6 meses aí. Então, capaz que a gente termine só no meio do ano, né? Pô, já... É que depende do quanto a gente vai pagando. Depende da leitura, né? Do comentário, né? Depende do problemática que a gente fala mais. Porque é isso, não dá para ter uma certeza, assim, porque depende de como vão os encontros. Mas, sim, já lemos, falta menos do que enquanto a gente começou. Então, talvez lá até o meio do ano mesmo. Então, temos um caminho até a gente escolher o próximo texto, né? Eu já tenho 2 aí em mente, mas vai ficar, então, para o ano que vem, talvez segundo semestre. Ó, a gente vai parar agora, então, recesso no dia 25 e no dia 1º, e a gente volta no dia 8 de janeiro, quinta-feira, 11 horas, do mesmo jeitinho, com continuação do nosso livro querido. Beleza? Obrigada pelo ano, pela companhia. Espero ansiosamente as nossas quintas. Eu vou estar aqui com vocês. Obrigada. Um beijo. A gente se vê.